Sejam muito bem-vindos ao Credital, onde a gente pode, no conforto de nossas casas, apreciar um pouco sobre a doutrina espírita. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 109 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Na Esfera da Língua. Nesse momento, vamos fazer a nossa abertura, pedindo para que todos fechem os seus olhos, acalmem os seus corações e evitem todos aqueles problemas pessoais para que estejamos neste momento conectados. Vamos nos conectando, as equipes espirituais aqui presentes, as equipes de nossa casa querida, pedindo aos nossos mentores individuais que nos abençoe, que nos acalme e que nos dê a serenidade necessária para continuarmos o nosso caminhar. Vamos pedir também a nossa Mãe Espiritual, Maria, que nos cubra com seu manto de luz e amor, nos envolva e nos indique os melhores caminhos para a nossa evolução. Com Maria, chegamos ao nosso Mestre, Jesus, governador do planeta Terra, a quem agradecemos pelo seu Evangelho, pelo seu exemplo e por tudo que representa. Vamos elevando ainda mais os nossos pensamentos e agradecendo ao nosso Criador pela presente encarnação, por tudo aquilo que temos de oportunidades para vencermos barreiras, nos transformarmos e estarmos cada vez mais próximos das potencialidades de nossas almas. E assim, em uma só voz e um só coração, vamos receber do plano espiritual o passe. Que uma luz bem forte penetre em nossos sistemas nervosos centrais, se irradiando por todas as nossas células, todos os nossos órgãos, principalmente aqueles mais necessitados. Esta luz nos acalma, nos harmoniza e nos permite estarmos aqui, abertos, para receber os ensinamentos e as reflexões que sempre irão dignificar as nossas vidas e nos conceder uma nova forma de olhar e de nos orientar na presente encarnação. E assim, irmanados por toda essa atmosfera de luz e amor, vamos orar ao nosso Pai, com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, vamos voltando aos poucos para ouvirmos o capítulo 109 do livro Palavras de Vida Eterna. O título é Na Esfera da Língua. Quando falamos de língua, várias questões aparecem em nossa mente. Falamos de uma língua afiada, de uma língua venenosa, esse pequeno órgão que tanto estrago já produziu na nossa humanidade. Em Provérbios 18 e 21, está escrito no Evangelho de que a língua tem o poder da vida ou da morte. Tanto pode construir como também pode destruir. E Emmanuel, sempre quando ele vai nos ofertar uma lição, ele se baseia em uma passagem do Evangelho, que no caso é a passagem da Epístola de São Pedro, o capítulo 3, versículo 10, quando ele diz: quem quer amar a vida e ter os seus dias felizes, refreie a sua língua do mal, e dos seus lábios não profiram engano. Notem que interessante que ele utiliza duas questões. Ele fala sobre língua e fala sobre lábios.
E aqui entendemos que existe uma distinção proposital e que a doutrina espírita muito bem nos explica. A doutrina espírita nos explica que o nosso pensamento, ele é matéria. Vemos, por exemplo, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, que nos fala que o pensamento é uma verdadeira usina de poder. E como matéria, também tem cor, também tem forma, e tudo aquilo que pensamos, criamos em nossas vidas. A doutrina espírita também chama isso de ideoplastia, o fenômeno que podemos modelar a nossa vida, o nosso exterior, através dos nossos pensamentos. E é curioso, porque ele usa o verbo refrear. Refrear é um intensificativo. Refrear é frear duas vezes. Então Pedro está nos dizendo frear os nossos pensamentos e também os nossos lábios. Pois o Evangelho também nos fala, não importa o que entra no homem, não é o que entra no homem que o torna impuro, mas é o que sai dele. Daí a importância daquilo que estamos proferindo. Então aqui a gente começa a entender o que nós queremos falar hoje é sobre cuidarmos da maledicência. E quando falamos do mal, que aqui é proferido, do engano, o Emmanuel no final vai nos dizer que tudo aquilo que causa um azedume em relação ao ânimo do outro, ou aquilo que cria mais problemas e complica mais, nós podemos considerar algo mal. Assim como podemos falar que tudo aquilo que não nos edifica não é algo positivo. Então entendemos que os nossos lábios e as nossas línguas podem proferir questões que vão edificar, como também aquilo que não nos edificará. E para que a gente possa entender um pouco melhor sobre essa lição, é importante entender o contexto que a Epístola de São Pedro foi proferida. As epístolas, ou cartas, eram direcionadas às igrejas cristãs nascentes da época. Mas não imaginem vocês que eram igrejas, de uma maneira que nós vemos hoje, físicas, construídas como se fossem monumentos. As igrejas eram congregados, associações de cristãos que ali se reuniam para proferir a fé, para professar isso e para se desenvolverem. E depois do desencarne do Cristo, foram necessários as admoestações, os conselhos, para que todos os discípulos pudessem seguir os ditames em conformidade com o Evangelho. Então Pedro vai escrever para essas igrejas e a preocupação dele quando escreve essa epístola é para que essa comunidade ou essa família, como podemos falar hoje em nosso dia a dia, estivessem irmanados, questões de convivência, para que aquele local fosse um local da casa de Deus. E ele vai conclamar os irmãos a serem compassivos, a serem mansos, a serem misericordiosos, a serem afáveis. E como que ele vai fazer isso? Pedro nos dá uma fórmula para que possamos compreender como podemos chegar a este patamar. E ele vai nos dizer, em primeiro lugar, aparta-se do mal. E aqui é a primeira questão. Nós temos que nos afastar do mal. E como podemos nos afastar do mal? Emmanuel, no livro Fonte Viva, através do capítulo Guardai-vos dos cães, nos ensina uma maneira fabulosa para fazermos isso. Emmanuel vai dizer que os cães são aqueles que valorizam a maledicência. E nós não devemos, portanto, segui-los. Não devemos fazer o que muitas vezes verificamos no nosso dia a dia, de dizer, as más línguas dizem isso, mas seguirmos esses tipos de preceitos. A questão principal é evitarmos esse inconsciente coletivo e entendermos que o nosso dizer, como dizia o Cristo, deve ser sim, sim e não, não. Então, quando falamos afastar-nos do mal, ele vai dizer, a vida tem o seu processo educativo e aqueles
intitulados como cães, porque são aqueles que se comprazem no mal alheio, se comprazem na maledicência, em ser instrumentos de discórdia, serão ensinados pela vida. No entanto, nos compete amá-los. Mas não esqueçamos que devemos nos afastar. E é importante isso, porque quando nós estamos falando dessa questão de afastar, nós estamos falando também de sermos mansos. Mas parece que existe uma contradição entre ser manso e pacífico e ser permissivo. Em nenhum momento o cristão deve ser permissivo. Uma vez que o mal esteja à nossa porta, devemos agir de modo a repelir. No capítulo que falamos no Evangelho segundo o Espiritismo, de não julgueis os outros, Kardec vai dizer que se nós proferimos um julgamento para afastar o mal, isso é louvável. O contrário é quando proferimos um julgamento, uma crítica, para prejudicar. E para que possamos entender isso, o Evangelho nos diz: sejais simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E eu gostaria de contar uma história para vocês, que está no prefácio do livro Mensageiros da Luz, Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, e que ele vai contar sobre um conto indiano em que uma serpente morava nas cercanias de um local e quem quer que ali passasse ela atacava com crueldade. No entanto, um dia um sábio ali estava, diz André Luiz, mais confiados no Senhor do que em si próprio. Quando ela vai atacá-lo, ele olha para ela com serenidade, mas com firmeza, mas veja, com serenidade, e ela, envergonhada, se recolhe. E o sábio diz: irmã, tu sabes que é da lei não fazer mal ao teu próximo. E quando o sábio fala aquilo para aquela serpente, ela fica super envergonhada, recolhida, e depois daquele dia, ela pensa em modificar suas atitudes. Começa a procurar de novo os seres humanos, tenta viver junto com eles, como que para reparar as suas falhas. No entanto, quando as mulheres, as crianças e os homens verificam essa submissão absoluta da serpente, começam a castigá-la, começam a jogar pedra nela e começam a ferir a serpente. E a serpente, toda amargurada, querendo amar aqueles que ela havia ferido, ela se recolhe novamente em um estado lastimável. Eis que esse mesmo homem, depois de um tempo, esse sábio, passa pelo local onde a serpente estava. E quando ele se depara com aquela cena, ela super recolhida, num sentido extremamente negativo, triste, ele olha para ela e diz: irmã, eu nunca disse a você para que se alguém agisse com mal, que você ficasse em silêncio. Eu disse apenas para que você não praticasse o mal, o assassino, meios de ferir o outro. Mas quando o mal se avizinha de você, você deve se erguer e emitir os seus silvos. E essa história eu conto para vocês para que possamos entender na esfera da língua que devemos nos posicionar e, como cristãos, devemos entender a diferença de ser manso e pacífico de sermos permissivos. Então, o primeiro estágio que Pedro vai falar é apartai-vos do mal. O segundo estágio é fazei o bem. Não temos como atingir esse estado de fraternidade sem que façamos o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Não fazer o bem porque o outro deve olhar o que estamos fazendo, mas porque isso nos dá um contentamento, algo que é verdadeiro. E quando falamos em façamos o bem também, temos uma história de Sócrates, que é chamada dos Três Crivos, quando procuram Sócrates para contar uma notícia a ele. E vão falar: Sócrates, você ficou sabendo que fulano... E Sócrates já interrompe: para aí. Antes de você me falar o que você quer me falar, eu vou fazer 3 perguntas. Se ela passar por essas 3 perguntas, você me fala.
Daí o moço que ia falar fica um pouco sem jeito e Sócrates fala, dentro desse princípio do bom, do belo e do justo, ele fala, o que você vai me falar? É bom? Vai me agregar algo? É algo positivo? Aí ele pensa bem, olha Sócrates, eu acho que... Tá, então não passou no primeiro crivo. O que você vai me falar? É necessário? É algo que você acha que realmente tem necessidade de contar isso? E também ele fica em silêncio. A terceira coisa, o que você vai me falar é verdade? Porque nós bem sabemos, e a gente vê hoje em dia através das fake news, né, como a gente fala tanto, que muito do que a gente reproduz não é verdadeiro. E mesmo se fosse, reproduzir isso trará algum bem ao próximo? Notem que estamos falando aqui a esfera da língua, mas essa língua que deve passar por um crivo interno antes de ser proferida pelos lábios. Assim como as fofocas, as fake news, como falamos, tudo que compartilhamos cria em volta de nós uma atmosfera psíquica, uma atmosfera mental. Lembram-se do fenômeno da ideoplastia? Chamamos isso também, como o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, de vibriões psíquicos, bacilos psíquicos que ficam ao nosso redor e que nós criamos ou destruímos realidades. E o nosso corpo também está imantado com os nossos pensamentos, como dizemos das doenças psicossomáticas. Então, devemos fazer o bem. O terceiro ponto que Pedro vai dizer é buscar a paz. Buscar a paz significa entender aquilo que de fato está ressoando com a nossa natureza, o que de fato faz com que nos sintamos abertos para poder praticar o que devemos praticar. E não tem como buscarmos a paz sem nos apartarmos do mal e sem fazermos o bem. E o último estágio é simples: siga a paz. Parece que é uma redundância, mas não é, porque muitas vezes buscamos a paz, entendemos o que vai nos facultar isso, entendemos o nosso dever e mesmo assim não seguimos. Então Pedro vai falar, busque a paz. E aí a gente continua com Emmanuel. O Emmanuel vai falar nesse capítulo muito sobre essas questões de convivência, sobre valorizarmos as palavras amigas quando nós precisamos de um consolo. O Emmanuel vai dizer, nesse sentido, sobre o espírito desarvorado ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. Notem que beleza! Espírito desarvorado. Na náutica, desarvorado é aquela embarcação que não tem mastro. Aqui nós estamos nos referindo a alguém que não tem orientação e devemos ser gratos pelos outros nos concederem essa orientação. No entanto, muitas vezes isso ocorre através do apontamento de uma falha nossa, do apontamento de um defeito, e que em detrimento disso consistir no melindre, que possamos ser gratos a este irmão que nos oferece essa forma de olhar a vida de modo diferente. Quando falamos a provas que chegam em monte na luta do dia a dia, falamos do pão nosso. Quando falamos da oração dominical, o pão nosso de cada dia. Será que o pão nosso de cada dia é apenas aquilo que nós queremos que seja? Aquilo que nós achamos que é bom, que é fácil, que vai nos conduzir a algo positivo? Muitas vezes não. E não percebemos que o pão nosso de cada dia também é, e principalmente, os desafios que nos chegam, os afetos, as provas que nos facultam nós compreendermos melhor as potencialidades das nossas almas. E o Emmanuel vai continuar nesse sentido e vai falar para termos como recurso do céu aquelas
indicações generosas daqueles que nos induzem à paciência. E aqui é curioso, pois muitas vezes as pessoas que mais nos desafiam, principalmente no nosso seio familiar, são aquelas que mais nos ensinam, são os verdadeiros espelhos da vida. Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita, vai nos dizer que Deus nos envia personal trainers da paciência e que conforme conseguimos chegar a um nível mais avançado dessa nossa musculatura espiritual, o Criador vai nos enviar personal trainers ainda melhores para que possamos desenvolver ainda mais esses músculos da alma. Então olhem essas pessoas que são irmãos queridos em humanidade como instrumentos da providência divina que nos facultam a paciência. E não vamos maldizê-los e não vamos entrar nessas questões de intriga, de queixa. A queixa que o Emmanuel vai dizer no livro Vinha da Luz é aquilo que tira nosso tempo precioso e que pode nos levar à perturbação da alma, com efeitos cada vez mais desastrosos. Então, evitemos as queixas, as lamúrias, a língua afiada. Busquemos a conexão com nosso Pai e sigamos, de fato, a paz. E é justamente isso que vai ser comentado quando Emmanuel vai dizer que, muitas vezes, nós somos obrigados a atitudes pela vida constrangedoras, no sentido que algo que nos incomoda. Mas esse constranger, esse apertar, é semelhante a uma corda de nota musical que deve estar tensionada da maneira devida para que soe uma melodia harmônica. A vida tratará de nos tensionar para que possamos ser instrumentos da providência divina. E Emmanuel vai dizer, neste momento, lembre-se daqueles amigos que te ofereceram a mão, que te ofereceram uma palavra amiga. Lembrem-se deles e o quanto que você se sentiu apoiado e confortado por isso. E faça o mesmo. E aqui a gente entra na questão de consolação. Como é consolador quando alguém nos ouve, quando alguém nos fala palavras elevadas, edificantes, e por que não podemos praticar o mesmo? A consolação que nos dá clareza, que nos dá entendimento, como é a doutrina espírita, que nos faz olhar para o alto, agradecer, entendermos melhor o que estamos passando nessa encarnação, o que virá adiante e o que nós temos como ferramentas para cada vez mais sermos pessoas e almas melhores. É disso que se trata. E por fim, o Emmanuel vai dizer de buscarmos sempre, em qualquer momento, aplicarmos a regra áurea. Não fazer ao outro que não gostaria que o outro fizessem para conosco. Em todos os momentos. E digo mais, inclusive para os desencarnados, porque a maledicência não atinge apenas esse plano. A maledicência atinge todos os planos. Vemos um exemplo no Missionários da Luz, através do Espírito Vieira, que acaba se incomodando com o fato de um de seus conhecidos falar mal dele na mesa de refeição. E durante a noite, ele vem tirar satisfação, através de uma forma de obsessão, para que haja, de fato, essa compreensão de que ele se sentiu atingido. Então a maledicência independe do plano do encarnado, do plano do desencarnado. E independe também de proferir a palavra. O mero pensamento, a intenção, ela promove em nós efeitos químicos, emocionais, que nós podemos evitar quando aplicarmos o antídoto. Orai e vigiai. E lembrarmos também do que Pedro disse. Apartai-se do mal, fazei o bem, busque a paz e siga a paz. E é nesse sentido que, por último, o Emmanuel vai dizer que insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos,
e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. E encerramos com o oposto da palavra maledicência, que é benevolência, querer o bem do outro, o bem-querer, e que inclusive é um dos aspectos principais da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Que tenhamos isso em mente, que busquemos a paz, o bem, e que busquemos sempre a figura do Cristo, esse Cristo Consolador, e elevemos nossos pensamentos em gratidão pelo pão nosso de cada dia. Assim agradecido, vamos fechar os nossos olhos para fazer uma vibração ao nosso planeta. Em comunhão com o plano espiritual superior, abramos os nossos corações e sentimentos para vibrarmos para toda a humanidade. Vibremos pelos nossos lares e por todos os integrantes. Vibremos por todos os hospitais da Terra, principalmente aqueles que padecem do esforço e do reforço do plano espiritual e do plano também dos nossos médicos e enfermeiros, a quem também direcionamos as nossas vibrações e que muito necessitam. Aos orfanatos da Terra, aos sanatórios, às casas de repouso, aonde quer que haja solidão e amargura, que o anjo da caridade possa visitar a todos, abrasando a terra com o amor do nosso Pai infinito. Vibremos também por todos os líderes da terra, pelo nosso Brasil, para que esteja cada vez mais alinhado com os ditames da Pátria do Cruzeiro, da Pátria do Evangelho, coração do mundo, sob a bandeira do anjo Ismael, Deus, Cristo e caridade. Vibremos também pelo Hospital do CRE, em que muitos desencarnados têm atendido nossos irmãos com extrema abnegação, e pelos pedidos depositados na caixinha de vibração virtual de nossa casa. E por fim, que possamos conservar em nossos corações o bem-querer, o bem-falar, o bem-sentir, buscando o bom, o belo e o justo. Que assim seja, graças a Deus.